Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o JP Barassia, criador do canal Finanças de Sucesso, e hoje nós estamos aqui para o nosso clássico resumão do JP. Pois é, já estamos no nosso terceiro resumão e hoje eu vou estar trazendo para vocês, mais uma vez, as principais notícias do mercado e tá me aprofundando um pouquinho nelas. As que mais chamaram a atenção nessa semana foram duas em especial, tá? Eu vou estar falando aqui hoje sobre a queda do Ibovespa, pois é, chegando a um nível aí que a gente não encontrava desde novembro de 2020, abaixo dos 98 mil pontos, e também da possível greve dos caminhoneiros. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, eu gostaria de pedir para você que, caso ainda não seja inscrito nesse canal, por favor, deixe a sua inscrição. E caso você goste do vídeo também, por favor, deixe seu like, me ajuda muito e também ajuda o YouTube a estar entregando esse conteúdo para mais gente, beleza? Então bora para o nosso vídeo de hoje. Vou começar a partir da notícia do Ibovespa, tá? O que aconteceu? Não sei se todos vocês acompanharam as notícias, mas o Ibovespa voltou a baixar os índices. Lá tem aqueles pontos que medem aquele índice do Ibovespa e ele ficou abaixo dos 100 mil pontos, chegando a 98 mil pontos. E esse índice não chegava nessas condições desde novembro de 2020, tá, JP? Mas o que é que está acontecendo? Por que está caindo tanto? Bom, para isso eu vou precisar da ajuda do meu amigo Howard Marks, escritor do livro Mais Importante para o Investidor, para estar explicando isso para vocês. A primeira coisa que acontece é, segundo Howard Marks, o mercado é cíclico. Então o que acontece? O que significa isso? Significa que ele nunca vai estar estabilizado em uma única posição, seja ela de alta ou seja ela de baixa, por um longo período de tempo. Mas, nesse momento aqui, nós estamos passando por um momento de baixa. E por que é que nós estamos passando por um momento de baixa? Bom, vamos analisar mais profundamente essas teorias do Howard Marks. Ele fala que o mercado é como se fosse um pêndulo. Então imagina que tem um pêndulo e esse pêndulo está o tempo todo sendo atraído para os seus opostos. Tem um polo aqui que é o polo da euforia e o polo do medo e pânico. E o que acontece? Como que vai ser direcionado esse pêndulo? A partir do que ele vai ser direcionado para cada um dos extremos? Eu já vou linkar tudo isso aqui no contexto atual. Bom, ele é movimentado a partir das emoções, do sentimento dos investidores, das pessoas que estão ali atuando no mercado de ações. Tá, mas o que é que vai incentivar ou desincentivar alguma tomada de decisão dos investidores? Os acontecimentos na economia mundo afora, no cenário macroeconômico. Então, para a gente poder linkar tudo isso, o que está acontecendo no mundo agora? Bom, desde a pandemia, o mundo não se recuperou no sentido da economia, num equilíbrio entre oferta e demanda de produtos, entre quantidade de oferta monetária, de dinheiro circulando na economia versus produção de riquezas para aquela sociedade, e fez com que virasse um caos que nós estamos nos encontrando agora, com taxas de juros muito altas, com inflação altíssima. E o que isso leva? Isso leva geralmente a um medo, a um desespero das pessoas. A palavra crise já começa a dar desespero nas pessoas. Ah, tá acontecendo guerra, tá acontecendo um monte de problema do petróleo, gasolina, um monte de incerteza, taxa de juro altíssima, a gente não sabe como é que vai ficar o cenário econômico do país, taxa de desemprego aumentando, pessoas passando fome. Começa a virar uma loucura na cabeça das pessoas que têm investimento. Então, percebe que é o seguinte, é uma cascata de acontecimentos até chegar no mercado financeiro para estar desencadeando essa queda. Então, não são diretamente os acontecimentos macroeconômicos, os acontecimentos no mundo que fazem o mercado de ações cair. Não é diretamente, mas é indiretamente. Por quê? Porque os acontecimentos no mundo vai fazer com que a cabeça do ser humano, com que o psicológico, os sentimentos sejam afetados. A partir daí eles fazem tomadas de decisões e saem ou comprando ou vendendo desesperadamente as ações. E como tudo no mercado é balizado pela lei de oferta e demanda, no mercado de ações é a mesma coisa. Se está todo mundo desesperado, pensa aqui comigo, vamos fazer esse exercício, está todo mundo desesperado. Aí você pensa assim, nossa,
tá no momento de crise, eu acho que eu não vou ter condições de sustentar essa ação aqui, eu acho que esse mercado vai começar a cair, eu tô com medo, eu vou vender as ações que eu tenho nesse mercado. E aí vai lá, um faz isso, dois fazem isso, 3, 4, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de pessoas. A hora que começa a ter muita gente ofertando ações para uma demanda muito baixa, o preço tem que cair, porque é o equilíbrio do mercado. Então, o mercado começa a despencar devido ao sentimento das pessoas que foram influenciados pelos acontecimentos na macroeconomia. Então, nós estamos passando um momento no mundo que até os especialistas julgam que vai ser muito possível da gente estar entrando numa recessão global. Nossa, JP, mas o que seria uma recessão global? Vou te explicar de uma maneira bem fácil para você entender. Imagina que recessão global é frear, é travar a economia. Por quê? Por causa de todos esses acontecimentos que estão agora, nesse momento, ocorrendo no mundo todo. Elevação de taxa de juros, inflação alta, tudo isso para estar controlando. Lembra que eu já expliquei que a taxa de juros é o que vai controlar a inflação? Então estão todos os governos aumentando a taxa de juros nesse momento para tentar controlar a inflação. Só que aí vamos retomar aquela cascata de acontecimentos quando aumenta a taxa de juros. Bom, aumentou a taxa de juros. O que acontece? Automaticamente vai aumentar o quê? O nível das taxas dos empréstimos bancários. Se aumenta as taxas bancárias, você não vai passar a pegar tanto crédito emprestado. O seu poder de compra vai diminuir. Se o seu poder de compra diminui, a demanda por produtos diminui. Os lucros e as vendas das empresas também diminuem. Consequentemente, vai aumentar uma taxa de desemprego. Mas a inflação vai começar ali a ser controlada. E nesse momento vai ser necessário ter esse freio na economia para controlar a inflação, que foi gerada majoritariamente devido a esse desequilíbrio da oferta e a demanda por produtos, devido a todos os acontecimentos da pandemia e o principal de todos, a quantidade de dinheiro que foi injetado nas economias no mundo afora. Por quê? Porque as pessoas estavam precisando de auxílios, as pessoas estavam precisando de suporte, foi um momento que ninguém podia sair para trabalhar, os governos imprimiram muito dinheiro, foi um recorde de impressão de dólar. Nesses 2 anos imprimiu mais dólar do que desde toda a história. E nós estamos aí falando de uma moeda de muito longa data. O real brasileiro também teve muita impressão, o euro teve muita impressão. Então foi o quê? O que aconteceu? Vamos relembrar o que eu falei lá que causava a inflação? Um desequilíbrio do quê? Da quantidade de dinheiro circulante na economia versus a produção de riqueza. Então virou uma bola de neve, agora está difícil. E para controlar isso, provavelmente o mundo vai continuar nesse período de recessão por talvez 1 ou 2 semestres, tá? Para estar controlando isso, talvez mais 1 ano para estar estabilizando. E o que acontece? Nós já vimos o que acontece. O que acontece é que as pessoas ficam mais receosas, ficam mais com medo e elas passam a vender as ações, o mercado despenca e por isso que o Ibovespa chegou nessa quantidade aqui, tá? Então, a pergunta que eu te faço é, para você, você enxerga isso como crise ou você enxerga como oportunidade? Eu vou te falar o que eu enxergo. Se eu falar o que eu enxergo no mundo, cenário macroeconômico, eu enxergo como uma crise global que está acontecendo e é inegável. Não tem como falar que é diferente. Todo mundo falando isso. Mas no mercado financeiro eu enxergo como muitas oportunidades, tá? Nós estamos aí com preço sobre lucro da Bolsa de Ações, da Bolsa de Valores brasileiras, num nível tão baixo como a gente não via há muito tempo, desde 2008. E o que isso significa? Significa que a maioria das empresas estão com um preço descontado de quanto realmente ela deveria valer, tá? Então isso significa que nós temos ações baratas demais acontecendo na bolsa. Então para você que está começando a investir, é muito melhor você começar a investir num momento de baixa, você vai pagar mais barato. Você decidiu investir, você entendeu os fundamentos, você prefere pagar mais caro ou mais barato naquele produto? Imagina você que você vai comprar um carro, tá? Vamos sair um pouco do mercado aqui. Você vai comprar um carro. Você gostou do carro, você gosta daquela marca, você acredita demais naquele produto. Só que hoje você chega lá para comprar o carro, tá 100 mil. Depois de um mês aquele carro tá 70 mil. O que você faz?
Você vai pensar em comprar, não vai? Porque, pô, você gostou do carro, você sabe os valores dele, você sabe as diretrizes, sabe tudo. Você ficou encantado com a oferta. Pois é, mas no mercado de ações as pessoas não agem dessa forma. Elas fazem justamente o contrário, elas saem vendendo tudo. Então pense bem, talvez esse seja um grande momento para você começar a investir, tá? E trazendo agora a segunda notícia, que também agitou muito a semana, foi sobre a possível greve dos caminhoneiros. Pois é, os líderes aí de todo o movimento dos caminhoneiros já afirmaram que está muito complicado manter essa situação e que muito provavelmente eles vão começar uma greve. Né? Eles já falaram que vão pressionar a Petrobras, vão pressionar o presidente e eles querem medidas sendo tomadas. Né? É um assunto muito delicado, pessoal. Tá? Por que é muito delicado? Porque sim, realmente está muito caro, mas a gente tem que entender que está caro no mundo todo. Tá? Talvez algumas coisas possam ser feitas para estar fazendo algum ajuste, diminuindo uma coisa ali, outra aqui, para esse curto prazo, para não arrebentar a corda lá no futuro. Talvez sim, mas tem que ser analisado com muito detalhe. Por quê? Primeira coisa, lá no governo do Michel Temer, quando começou a recuperar a lucratividade da Petrobras, que tinha sido quebrada, praticamente falida pelo governo anterior, foi feito um acordo lá nas leis do Tribunal Americano, não é acordo brasileiro não, é uma lei internacional que foi feita para ter uma política de paridade internacional. E por quê? O que é isso? O que é essa política de paridade internacional? É uma política de preços. Tá, mas por que a gente precisa ter uma política de preços? Primeira coisa, o Brasil, ele exportou agora no ano de 2021, não saiu o balanço ainda completo de 2022, porque nós não terminamos o ano, mas ele exportou cerca de 45% da sua produção. Quando você exporta qualquer commodity, qualquer produto que seja matéria-prima comercializada no mundo sem uma marca estampada, né? Sem ali gasolina, petróleo é petróleo, trigo é trigo, café é café, soja é soja. É diferente de você manufaturar algo e vender com o seu logo, né? O petróleo é barril de petróleo, então a Petrobras ela vende petróleo e ela é uma commodity e commodities são precificadas em dólares. Tudo que você for exportar você tem que vender em dólar. Essa é a moeda de troca mundial. E quando faz isso, ela tem que respeitar um preço que está sendo vendido no mundo. E se ela não aplicar essa política de paridade internacional, ela vai estar vendendo um produto caro e dentro vai estar vendendo barato. Ou seja, não fecha as contas. Assim, você entende que é um fluxo de caixa. É muito simples a conta, não fecha a conta, ela vai ficar no negativo e vai ter uma dívida bilionária como tivemos aí em 2014, 2015, 2016 e todos os anos anteriores. Então nós temos que tomar cuidado também, só bater o olho numa situação e falar é isso que tem que ser feito. Não, a gente tem que analisar um pouco mais isoladamente. E além disso, o Brasil também importa cerca de 10% da quantidade total de petróleo. Por quê? Porque as nossas refinarias não são preparadas para estar refinando o petróleo brasileiro. Refinarias que foram feitas lá na década de 70. Então elas não estão preparadas para aquele petróleo de hoje em dia. Tá? O petróleo brasileiro é um petróleo grosso, ele precisa ter uma importação ali de alguns outros tipos mais leves de petróleo para estar formando um blend, uma mistura de petróleos para conseguir refinar, conseguir produzir os derivados. Então não é tão simples assim, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. É claro, tá muito caro, tá complicado, tá difícil, mas tá difícil no mundo todo. Tá? Para vocês terem uma noção, aqui na Dinamarca, hoje eu moro na Dinamarca, para aqueles que não sabem, né, para aqueles que estão vendo esse vídeo e não me conhecem, eu moro na Dinamarca, muito em breve estou voltando para o Brasil, mas só para te trazer um exemplo, aqui na Dinamarca, quando eu cheguei há 3 anos atrás, e esse preço se sustentou até o início desse ciclo aqui, pós-guerra na Rússia e Ucrânia, o preço da gasolina aqui era R$ 9,50 o litro. Hoje está 18. Então o preço da gasolina dobrou de preço. Tá? Então, assim, é no mundo todo. Se você for na Europa toda, aqui, todos os lugares, o preço praticamente dobrou. Então, não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema do mundo. E quando nós temos uma petrolífera que exporta uma grande quantidade de petróleo, ela precisa estar praticando política de preço internacional. Não é tão simples assim como todo mundo defende, tá?
porque senão a gente quebra a empresa novamente. E de novo, empresas são feitas para darem lucros. Talvez esteja alguma coisa que possa ser enxugado, talvez sim. Possa ser feito um ajuste ou outro, talvez sim. Mas simplesmente radicalizar, generalizar, sem estudar a fundo, não é uma boa alternativa, tá? Então, assim, é claro, concordo com ele, está um preço muito elevado, mas não sei se teria uma solução tão simples e tão fácil, que não fosse populista e imediatista, que não fosse impactar num grande problema lá na frente, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, deixa aqui sua opinião, quero saber o que você pensa disso. Não tem problema você discordar de mim, nós vivemos em uma democracia, é importante ter essa discordância. Deixa aqui nos comentários o que você pensa, nós podemos conversar um pouco mais pelos comentários, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço.